Bom dia, pessoal. Matéria da Folha: evangélicos são 26,9% no país e católicos atingem menor índice. Principais pontos abordados: crescimento dos evangélicos desacelera. Apesar de atingirem 26,9% da população, o ritmo de expansão é menor que em décadas anteriores. Queda histórica dos católicos. Pela primeira vez, os católicos representam apenas 56,7% da população, o menor índice desde 1872. Mudança geracional. Jovens de 10 a 14 anos têm maior proporção de evangélicos, 31,6% em comparação com idosos, 80 anos ou mais, onde os católicos dominam, 72%. Diferenças regionais e raciais. Norte tem mais evangélicos, Acre 44,4%, enquanto o Nordeste é menos evangélico, Piauí 15,6%. Pretos e indígenas têm maior adesão ao evangelicalismo. Aumento dos sem religião e religiões afro. Pessoas sem religião cresceram para 9,3% e adeptos de religiões de matriz africana triplicaram, 1%. Fatores do crescimento evangélico: modelo de expansão baseado em templos de baixo custo e lideranças locais, mas agora enfrenta saturação. Impacto político e social: evangélicos consolidam influência, enquanto católicos perdem espaço, refletindo mudanças culturais e urbanas. Resumo da matéria. A matéria da Folha destaca os dados do censo 2022, revelando que os evangélicos atingiram 26,9% da população brasileira, enquanto os católicos caíram para o menor patamar histórico, 56,7%. Apesar do crescimento evangélico, o ritmo foi mais lento que em períodos anteriores, 35,3% entre 2010 e 2022, versus 69,2% entre 2000 e 2010, contrariando projeções de que chegariam a um terço da população. A queda católica é acentuada entre os jovens, apenas 52% na faixa de 10 a 14 anos, enquanto os evangélicos têm maior penetração nessa idade, 31,6%. Regionalmente, o Norte lidera em evangelicalismo, Acre 44,4%, e o Nordeste mantém predominância católica, Piauí 77,4%. Outras tendências incluem o aumento dos sem religião, 9,3%, e o crescimento das religiões afro-brasileiras, 1%, mais presentes no Sudeste e Sul. Especialistas apontam que o modelo de expansão evangélica, templos flexíveis e pastores locais, está perdendo fôlego devido à saturação e competição. A matéria também aborda depoimentos de convertidos e analisa o impacto político do evangelicalismo, que se consolida como força majoritária, enquanto o catolicismo enfrenta desafios para se reinventar. Matéria de O Globo. Isolada no bolsonarismo, Zambelli tem condenação confirmada pelo STF. Principais pontos abordados. Condenação unânime do STF. A primeira turma do STF manteve, por unanimidade, a condenação de Carla Zambelli a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do CNJ com participação do hacker Walter Delgatti. Perda do mandato e inelegibilidade. A decisão judicial implica na perda automática do mandato a ser declarada pela Câmara e inelegibilidade por 8 anos. Fuga para a Itália e foragida da Justiça. Zambelli deixou o Brasil antes da condenação definitiva e está na Itália, onde possui cidadania. Seu nome foi incluído na lista vermelha da Interpol. Isolamento político. Aliados do bolsonarismo não demonstraram interesse em defender seu mandato, e a Câmara aguarda a formalização do STF para declarar a perda do cargo.
abuso de poder eleitoral. Além da condenação criminal, Zambelli enfrenta processo no TSE por disseminação de desinformação eleitoral em 2022, com risco de cassação. Impacto institucional. O caso pode reacender tensões entre o STF e a Câmara, que discute se a perda do mandato deve ser automática ou votada pelo plenário. Resumo da matéria. A matéria de O Globo destaca a confirmação unânime pelo STF da condenação de Carla Zambelli a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do CNJ, em um esquema que incluiu a inserção de um falso mandado contra o ministro Alexandre de Moraes. Com o trânsito em julgado, a deputada perde automaticamente o mandato, cabendo à Câmara apenas formalizar a decisão, e torna-se inelegível até 2033. Zambelli, que já estava foragida, está na Itália, após alegar motivos de saúde. Sua fuga levou o STF a incluí-la na lista da Interpol, mas uma operação para capturá-la em Roma falhou devido a um atraso na atualização do sistema. Seu isolamento político é evidente. Mesmo no PL, partido de Bolsonaro, não há mobilização para sustar a perda do mandato. Paralelamente, a deputada enfrenta no TSE um processo por abuso de poder político durante as eleições de 2022, acusada de espalhar desinformação sobre urnas eletrônicas. O TRE de São Paulo já votou pela cassação e o caso aguarda julgamento no Tribunal Superior. O desfecho do caso pode gerar novo conflito institucional, enquanto o STF defere a perda automática do mandato. Setores da Câmara argumentam que a Casa deve votar a cassação para preservar suas prerrogativas. Enquanto isso, Zambelli tenta manter influência via redes sociais, classificando sua condenação como perseguição. Matéria do Estadão. Jornalista é alvo de inquérito após divulgar patrimônio de delegado. Principais pontos abordados. Inquérito contra jornalista. A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar o jornalista Luiz Vassalo, do Metrópolis, após reportagem sobre o patrimônio de 10 milhões de reais do delegado Fábio Caipira, ex-diretor do DEIC. Crime contra a honra. O caso foi aberto por suposta difamação, a pedido do próprio delegado, na Divisão de Crimes Cibernéticos, o que gerou críticas por suposta censura. Intimação sem detalhes. Vassalo recebeu uma intimação sem identificar o delegado responsável, ou se era investigado ou testemunha, com ameaça de pena por desobediência. Contexto da reportagem. As matérias revelaram que o delegado transferiu patrimônio para uma empresa anônima após ser citado em delação do PCC, mas o inquérito sobre o caso foi arquivado. Reações de entidades FENAGE e ABRAGE repudiaram o inquérito, classificando-o como intimidação à imprensa e abuso de poder. Defesa do delegado. Fábio Caipira alega que a reportagem distorceu fatos e que sua movimentação patrimonial era anterior à delação. Impacto na liberdade de imprensa. O caso reacende debates sobre o uso do aparato policial para coibir jornalismo investigativo. Resumo da matéria. A matéria do Estadão relata a abertura de um inquérito pela Polícia Civil de São Paulo contra o jornalista Luiz Vassalo, do portal Metrópolis, após ele publicar reportagens sobre o patrimônio do delegado Fábio Caipira, ex-diretor do DEIC. O caso foi instaurado na Divisão de Crimes Cibernéticos, a pedido do próprio delegado, sob a alegação de crime contra a honra, mas entidades como a FENAGE e a ABRAGE denunciam o ato como censura e intimidação.
As reportagens de Vassalo revelaram que Caipira blindou 10 milhões de reais em bens, incluindo fazendas, em uma empresa anônima, após ser citado em uma delação premiada vinculada ao PCC. O inquérito sobre essa denúncia foi arquivado, mas o delegado afirma que a matéria distorceu fatos, pois sua movimentação financeira já estava em curso antes da delação. O jornalista foi intimado a prestar depoimento sem informações claras sobre o motivo ou seu status na investigação, gerando críticas sobre falta de transparência. A FENAGE destacou que policiais estão entre os principais agressores de jornalistas no Brasil, reforçando preocupações com liberdade de imprensa. Enquanto a Secretaria de Segurança de São Paulo defende a legalidade do procedimento, o Metrópolis afirma que a reportagem é de interesse público e que seu departamento jurídico atuará contra o que considera um abuso processual. O caso ilustra tensões entre o poder policial e a imprensa, em um cenário onde jornalistas enfrentam riscos crescentes ao investigarem autoridades. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!